fazer uma questãozinha aqui envolvendo concentração molar, tá? E antes de iniciar a questão, eu queria só revisar aqui o que é concentração molar, né, a fórmula, né, e as grandezas que estão envolvidas nessa forma. A concentração molar ou molaridade, que também é conhecida, tá? É a relação existente entre o número de mol do soluto, tá? Que a gente representa por N. Então, envolve o número de mol do soluto que está presente em um determinado volume de solução, tá? Então, a gente tem ali uma solução, né, que é composta por soluto e solvente, né, mas a concentração molar envolve a quantidade de mol do soluto, tá bom? E a fórmula, né, sobre concentração molar, ela é N sobre V, né? N é o número de mol do soluto e o volume da solução é representado por V, tá? Como a gente sabe que o número de mol é a massa do soluto dividido pela massa molecular, então a concentração molar também pode ser obtida a partir da massa do soluto dividido pela massa molecular do soluto vezes o volume da solução, tá bom? Então, essas são as duas fórmulas que você pode utilizar para calcular a massa molar do daquela solução ali, né, do soluto que está presente naquela solução, tá bom? Então, temos as grandezas aqui, né, a concentração molar que é dada em mol por litro, tá? Essa é a unidade de concentração molar. Né, o N aqui representa o número de mol do soluto, o M é a massa do soluto em gramas, tá? A massa molecular do soluto é mM e o volume da solução, esse volume tem que ser em litro. Tá bom? Então vamos para a questão, que é o que interessa. Então na questão diz assim, ó: Antônio pretende preparar 250 ml de uma solução de sulfato de cobre, o CuSO4, 1 molar, tá? Então, Antônio, né, ele está lá no laboratório, então ele quer preparar uma solução, né, de sulfato de cobre 1 molar ou 1 mol por litro, tá bom? Então, a concentração, eu já vou retirar os dados aqui, ó, e Antônio quer lá a solução é 1 mol por litro, tá? E quanto de solução ele quer preparar? 250 ml. 250 ml vai ser o quê? Vai ser o volume. Ele quer preparar o volume da solução. Só lembrando que o volume para essa forma não pode ser utilizado em ml, tá? Pode ser utilizado em litro. Então 250 ml equivale a 0,25 litros. Tá? Você pode pegar esse volume aqui, 250, dividir por 1000, que você obtém o volume em litro, tá? Então, todo volume em ml você divide por 1000, obtém o volume em litros, tá bom? Então, ele quer preparar essa solução. Chegou lá no laboratório, né? Diz assim, eu vou preparar uma solução de 1 molar de sulfato de cobre. E a pergunta é, qual a massa deste sal ele deve utilizar para o preparo? Então, ele quer saber a massa deste sal que ele quer preparar. Para quem não conhece, né, o sulfato de cobre é um sal bem azulzinho, né? Bem bonito, por sinal. Né? E para Antônio ele preparar a solução, ele vai utilizar o quê? A balança. Então ele vai colocar esse sal em cima da balança, né? Claro, ele vai utilizar as vidrarias, né? Um becker, tal, para colocar aqui em cima da balança, né? E pesar o sal. E ele quer saber quanto de sal, né? Ele pode pesar aqui, né? De a massa aqui do sal, para que chegue ele obtenha no final essa solução aqui, é bem azulzinha, que é bem bonita, tá bom? Então, é mais ou menos assim que Antônio quer saber qual a massa que ele vai utilizar para preparar esta solução, tá bom? Então, solução de 1 mol por litro e 250 ml. Então, vamos calcular também o que a gente precisa, também a massa molecular deste sal, que é o sulfato de cobre. Na questão, né, ele dá uns dados aqui, ó. Os dados aqui de massa atômica, né, do cobre é 63,5, do enxofre é 32 e do oxigênio é 16. Tá? Esses dados, só lembrando, ele é retirado da tabela periódica, tá? Na tabela periódica, né, geralmente tem números decimais, né, 32, algum número, né, mas aí a gente arredonda
até para ficar melhor nos cálculos, tá bom? Então, a gente já sabe calcular a massa molecular, né? A gente tem que observar aqui a fórmula molecular da substância, né? Que no caso é sulfato de cobre, e os dados obtidos a partir da massa atômica. Tá? A gente faz a multiplicação e depois soma, né? Então, por exemplo, o cobre aqui, ó, a gente tem apenas um átomo de cobre, né, na fórmula. Então, o cobre, nós temos apenas um átomo e vamos multiplicar pela massa atômica do cobre, 63,5. Então, fica 1 vezes 63,5, né? Mais o enxofre, nós temos apenas um átomo de enxofre, né? Na fórmula molecular do sulfato de cobre. Então, um átomo de enxofre, qual a massa, qual o peso molecular do enxofre? 32, né? Tá aqui nos dados do enunciado da questão. Então, fica 1 vezes 32 mais oxigênio, né? Nós temos 4 átomos de oxigênio, né? Na molécula ali do sulfato de cobre, né? Então, 4 vezes o peso molecular do oxigênio, 16. Então, a partir desse cálculo aqui, nós teremos a massa molecular do sulfato de cobre, tá bom? Então, ó, 1 vezes 63,5 é 63,5, mais 32 vezes 1, ou 1 vezes 32 é 32, né? Mais 16 vezes 4 dá 64. Então, fazendo a soma aí, ó, de 63,5 mais 32 e mais 64 dá 159,5. Qual unidade? É que a massa molecular tem unidade, é grama por mol, tá? Essa massa molar aqui, em m. Então, 159,5, tá? Essa aqui é a unidade de massa molecular. Vamos para a fórmula, né? A fórmula da concentração molar é a massa do soluto dividido pela massa molecular vezes o volume da solução, tá bom? Deixei aqui em azul até para simplificar. Então, como a gente quer a massa, né? Antônio quer saber a massa que ele vai lá pesar para fazer essa solução. Então, nós temos que isolar M, né? Isolar a massa, tá? Então, pela fórmula, a gente multiplica aqui meus pelos extremos, né? Na matemática tem essa funcionalidade, né? A gente diz que multiplica meus pelos extremos, né? Então, a massa aqui, ó, vai ser igual à concentração, né? Vai ser igual à concentração vezes a massa molecular vezes o volume da solução. Multiplicar essas três grandezas para obter a massa. Então a massa vai ser a concentração. Quem é a concentração? 1 mol por litro. Vamos a gente colocar até as unidades, tá? A massa molecular que a gente acabou de calcular, 159,5. Então 159,5 gramas por mol. Vezes o volume, né? 0,25 litros. E aí? Quem será a massa? Tá? A massa vai ser o resultado deste cálculo, tá? 151 vezes 159,5 vezes 0,25 litros, tá? Dá 39,875, tá? Qual é a unidade? Né? Qual a unidade de massa que a gente pode utilizar aqui, ó? Então, ó, esse mol aqui, ele vai se dividir com esse mol daqui, que dá 1, né? Geralmente a gente corta na matemática, mas é uma divisão que a gente faz que dá 1 o resultado. E esse litro corta com esse litro aqui, ó. Sobrou apenas o G de gramas. Então, quanto que o Antônio vai pesar? Tá na balança? 39,875 gramas, tá? Quando a gente utiliza, né, na massa molecular, os valores que tá lá na tabela, né, os valores que tá na tabela sem ser esses exatos aqui, esse valor ele dá um pouco diferente, tá? Então, ele pode dar um pouco mais ou um pouco menos, pode depender dos valores, tá bom?
Mas, em média, Antônio vai ter que colocar lá na balança, geralmente coloca um back, né? Aí coloca aqui o sal dentro e vai ter que estar lá registrado na balança 39,875, tá? Que é o valor da massa que Antônio precisa utilizar para preparar 250 ml de uma solução 1 mol por litro de sulfato de cobre, tá bom?